Olá, tudo bem? Eu sou a Glanvia, sou aluna do curso de segunda licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional, UNINTE. Estou fazendo esse vídeo para cumprir com o, o estágio online, na modalidade online, devido à pandemia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o uso dos jogos como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Os jogos eles já estão presentes na vida das crianças desde muito cedo. Os jogos, além de serem uma forma de descontração para as crianças, é uma forma de as crianças se ligarem com o ambiente, elas terem experiências com o ambiente que elas estão inseridas e vínculo com as pessoas. Então, os jogos, eles são amplos, qualquer atividade, muitas atividades ou qualquer atividade, elas podem ser consideradas como os jogos, como, por exemplo, uma partida de futebol. E o papel-chave de ser considerado jogo é ter a questão de diversão e ludicidade inclusa nessa atividade. Os jogos, eles são de duas categorias maiores, que são os jogos cooperativos e jogos tradicionais. Os tradicionais são aqueles que a gente adquire a gente aprende com os nossos pais, aqueles que passaram de geração para geração, como o jogo do peão, biloca, pular corda, amarelinha, são jogos que nossos pais brincaram, nossos avós brincaram, e eles vão ensinando para os filhos, né? Vão ensinando para as próximas gerações. E esses jogos, muitos deles são caracterizados por ter a participação apenas de um indivíduo ou mais de um, por exemplo, a prova do saco. Então, se tiver uma disputa entre as pessoas, então cada um participa no seu saco, pulando até chegar à a faixa final, né? Para marcar que ele foi o vencedor da atividade, por exemplo. Pular corda. Pular corda tem que ter duas pessoas e uma pulando, pode ter mais de uma pessoa, que é incrementando o jogo, a brincadeira, né? O jogo pular corda, então fica mais pessoas participando ao mesmo tempo. Mas os jogos tradicionais, eles são caracterizados por ter um participante, por exemplo, o peão só um joga ao mesmo tempo, mesmo que esteja em grupo, então eles não compartilham tanto o objeto. E os jogos, tem os jogos cooperativos, esses jogos cooperativos, eles são marcados por ter muitos participantes ao mesmo tempo, como, por exemplo, um jogo Passar o Anel. Passar o Anel tem muitos participantes, então os participantes eles estão se integrando, eles estão se comunicando. Então, a principal característica dos jogos é desenvolver nas crianças a comunicação, desenvolver alguns valores importantes para viver em sociedade, como respeitar a vez do outro, como no momento em que ele não ganha o jogo, ele passa a entender que aquele momento pode acontecer na vida, as coisas não necessariamente vão acontecer do jeito que ele imaginava. Então, ele pode aprender a lidar diferente com as perdas, não buscando ganhar todas as vezes, todas as situações da vida, sair vencedor. Então, ele aprende a lidar com essas emoções, a frustração da perda e, ao mesmo tempo, a alegria da vitória. E compartilhar a vitória com os amigos, por exemplo. Além disso, a questão da comunicação. A comunicação ela é bem desenvolvida entre as crianças. Elas aprendem a explicar uma para a outra como elas devem desenvolver a atividade, como é que elas devem continuar a atividade. Isso buscando sempre a maior experiência, uma diversão entre as crianças. E elas vão passar a interagir com os objetos, como por exemplo os jogos livres, que eles estão dentro da categoria de jogos cooperativos. Então as crianças elas elas podem interagir com o ambiente, como por exemplo quando as atividades desenvolvidas em um parque,
Nesse parque, essas crianças elas vão ter contato com as árvores, elas vão ouvir os pássaros, elas vão pisar na areia, elas ou na grama, e essa sensação desenvolve na criança os sentidos, elas conseguem perceber o ambiente de outra forma. E ainda elas passam a ter uma ligação diferente do ambiente, diferente com o ambiente, passam a respeitar, por exemplo, o limite de cada organismo que ali está, como as gramas, por exemplo, ela tem a sensação com a grama, o desenvolver aquela experiência naquele momento, e ela vai entender que a grama, assim como qualquer outro organismo, ele é importante para o ambiente, é importante que ele esteja ali, que ele desenvolva um papel que vai auxiliar outros seres vivos. Ouvir um pássaro, a beleza de ouvir um pássaro, desenvolve na criança a percepção de tonalidades diferentes, a percepção do canto dos pássaros. Isso é muito bom para a criança, que é uma habilidade também que ela deve desenvolver, que é a questão dos sons, diferenciar os sons, na faixa etária menor, né? E os jogos, eles são muito importantes porque ele tem um caráter afetivo também entre os participantes, e aquele momento de divertido vai ficar gravado na memória da criança por mais tempo. Então, ela não vai sentir, digamos, o peso, entre aspas, do conteúdo que está sendo apresentado a ela. Esses jogos, eles podem ser desenvolvidos, eles podem ser utilizados no início da aula, no meio da aula ou no final da aula. No início da aula, como organizador prévio, no meio da aula, ele pode ser utilizado como forma de deixar a aula mais divertida, porque às vezes as aulas são muito longas e as crianças elas não têm um período de concentração muito grande. Então, elas precisam de alguma coisa que quebre aquela rotina, quebra aquele cansaço da aula. Então, que fique entre um momento de concentração e outro. Então, ela tem aula e está chegando a um momento de desconcentração, que ela não consegue mais prestar atenção, ela não consegue mais se fixar no conteúdo, fixar a atenção dela no conteúdo, fixar a atenção do professor. Então, desenvolve a atividade, e isso ela bem atrelada ao conteúdo, né? E aí a criança vai relaxar, vai brincar, e aí a atenção dela é retomada novamente. Nesse contexto, utilizar os jogos para o aprendizado, os professores têm um papel-chave, eles têm que entender bem a proposta, eles têm que entender os objetivos de uma forma que eles alinhem muito bem, eles relacionem o conteúdo muito bem com o jogo, então tem que ser muito alinhado, tem que ser muito minucioso a visão do professor, do ambiente onde o jogo vai ser desenvolvido, pela questão da quantidade de alunos, no momento da aula, e no final da aula os jogos eles podem ser utilizados como fixador do conhecimento. E aí o professor vai selecionar um jogo em que aborde o que foi apresentado durante a aula. Retoma toda a aula de uma forma divertida, de uma forma que para as crianças soa como uma brincadeira prazerosa e proveitosa, academicamente falando, para desenvolver, para retomar, desenvolver a memória da criança em relação ao conteúdo que foi apresentado. E aí ela vai perceber o que o professor vai perceber, a criança vai perceber do conteúdo, o que ficou e o que não ficou. E aí, a minha proposta para a aula com crianças do terceiro ano, do ensino básico, é utilizar o jogo da memória, para esse conteúdo, morfologia externa de animais, como
conteúdo integrante da aula, para iniciar a aula, não como um organizador prévio, mas depois de organizar, de retomar o conteúdo que elas viram anteriormente, então aqui como primeira ferramenta para utilizar na aula e desenvolver o conteúdo comentando. E aí, como todo mundo já conhece, o jogo da memória é marcado pelo uso de cartas. Cada carta, ela tem uma imagem, as crianças vão ter que buscar o par que completa essa imagem. Então, nós temos 12 cartas e inicialmente as cartas elas vão estar com a imagem, vão estar viradas e as imagens vão estar disponíveis para as crianças. Depois, essas cartas elas vão ser viradas com a face, a imagem para a superfície da mesa e uma vez de uma oportunidade para jogar, né, a primeira oportunidade, que elas viram uma carta, vê a imagem e ela seleciona outra carta para ver se completa o par. Caso não complete, ela devolve essas cartas e o próximo participante vai jogar do mesmo jeito. Se ela completar a carta, se ela pegar a primeira carta, olhar a imagem, pegar a segunda e a imagem for a mesma, completar o par, ela vai ter a oportunidade de jogar mais uma vez. Até ela não completar o par, até chegar o momento em que ela pega uma carta e a outra não completa o par. E aí, após elas descobrirem, em conjunto, um grupo todo, pode jogar, digamos, a sala toda ao mesmo tempo, faz um círculo grande, deixa a mesa no meio, usa mais cartas, ou separa em 2 grupos, a sala, se tiver um auxiliar de sala, para ir mediando, para ir vendo como é que essas crianças estão desenvolvendo a atividade. Depois que tudo isso finalizar, nós teremos essa conformação aqui, nós teremos o cachorro, o peixe, o papagaio aqui, o pássaro aqui, a vaca aqui. E aí, depois que essa atividade finalizar, essas crianças elas vão selecionar, elas irão agrupar os animais. Por exemplo, seleciona todos. Os animais iguais, elas juntam as cartas e aí aqui a gente consegue explicar para elas, a gente consegue mostrar, separar os animais de acordo com a morfologia do corpo. Como, por exemplo, os animais que têm penas vão ficar em um grupo, os animais que têm pelos vão ficar em outro grupo, os animais que têm escama vão ficar em outro grupo, e os animais que têm carapaça vão ficar em outro grupo. Aqui os animais é interessante porque quando separa dessa forma, visualmente já consegue identificar que os animais eles são diferentes. Então, se os animais são diferentes, por que faz com que eles sejam diferentes e por que eles são diferentes? Então, a morfologia externa do corpo com caráter, digamos, só revestimento, a primeira característica selecionada para essa aula. Então, o revestimento, a gente vê que as aves, ela tem o revestimento do corpo coberto por penas. Já os mamíferos, o cachorro, o gato, a vaca, entre outros, eles vão ter o corpo coberto por pelos. Já os peixes, eles vão ter o corpo coberto por escamas. E aí, alguns répteis, por exemplo, como a tartaruga, o cágado, ele tem uma carapaça, e os artrópodes, ele tem uma carapaça também como as ostras, e que é chamada de concha. E aqui os animais estão separados por tipo de revestimento. Então, as escamas elas vão estar presentes principalmente em animais de vida aquática. Então, é uma adaptação para os animais de vida aquática. Os pelos é uma adaptação para os animais que precisam se locomover por meio do voo. Então, porque diminui o peso, então eles conseguem voar. E um animal, por exemplo, que é a ave que tem pena, mas que não voa propriamente dita a longa distância, é a galinha,
que está no contexto de muitos dos nossos alunos. O pelo vai estar presente nos mamíferos, então vocês, alunos, vocês com certeza já viram um cachorro, viram um gato e viram que eles têm um pelo macio. Não só eles têm pelos. Não só eles têm pelos, mas também nós temos pelos. Nós somos animais terrestres e a característica dos mamíferos em si é ter pelos. E a carapaça, animais que precisam de uma proteção externa, uma proteção mais firme, como os artrópodes, que vivem também. Alguns vivem num ambiente aquático, os répteis em ambiente terrestre, às vezes vivem entre pedras, eles entram no meio das pedras e ficam ali como hábitat. E ou como forma também forma principal de proteção. Então, aqui a gente trabalha a característica externa, como os pelos, a gente trabalha a característica externa, como os pelos, e essas características são de acordo com o habitat do indivíduo. Então, nas próximas aulas, a gente vai utilizar outras imagens e mostrar outros aparatos externos. Então, era isso que eu tinha para vocês hoje, pessoal, tanto para professores quiserem usar esse jogo para as suas crianças, como para as crianças, se tiverem alguma dúvida sobre esse revestimento do corpo dos animais, é bom eles verem vídeos. E essa aula é introdutória para a morfologia externa, é uma aula divertida e que as crianças podem continuar usando muitas imagens, que o visual é muito importante para as crianças, porque ela fixa, a memória visual é importante para a organizada. E é isso que eu tenho para vocês hoje, obrigada. Esse vídeo vai ficar disponível, se vocês precisarem, quiserem alguma explicação, alguma informação sobre isso, vocês podem entrar em contato comigo, podem mandar mensagem, e a gente pode se aprofundar ou pode dar seguimento com as outras características para fechar todo o conteúdo de morfologia externa. Obrigada, tchau.